Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E o nosso assunto de hoje é conhecendo o nosso inimigo, o diabo e seus anjos. Olha só, nós temos uma visão muito limitada sobre as áreas de ação do inimigo nas nossas vidas. Então eu gostaria com esse vídeo que você permanecesse, claro, até o fim, para que eu pudesse estar te explicando e mostrando para você várias áreas de atuação do diabo, para que possamos estar atentos às astutas ciladas do inimigo. Muitos de nós têm a visão de que o inimigo é o tentador, que Satanás é o tentador. Sim, de fato ele é tentador, mas não é só isso, é muito mais do que isso. Para entendermos isso melhor, vamos ler o texto em Apocalipse capítulo 12, versos 9 e 10. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então nós acabamos de ver que o inimigo também é enganador. E não é um enganador fraquinho, não. É um enganador da mais alta qualidade. Estejamos atentos. Verso 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Pense bem, se ele nos acusa diante de Deus dia e noite, imagina contra nós mesmos, imagina uns contra os outros, acusações. Então nós vimos, além de tentador, o diabo também é enganador, e ele também é um ferrenho acusador. Nós precisamos estar atentos, porque quando esse tipo de coisa chegar em nossa vida, se aproximando em qualquer um dos lados da nossa alma, da nossa mente, da nossa audição, nós precisamos ter a perspicácia. E a única maneira de termos essa perspicácia, de sabermos que é engano do diabo, acusação do diabo ou tentação do diabo, é se nós estivermos debaixo do sangue de Cristo, debaixo da luz de Cristo. Se não for assim, cairemos feio. Vamos ler agora 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Observe agora, gente. Satanás, porém, nos impediu. Irmãos, estejamos muito atentos quanto a isso. Estamos falando aqui, estamos lendo sobre o apóstolo Paulo e os seus discípulos. E Satanás teve o poder de impedi-los de ir a determinado lugar que eles tinham interesse de ir. Então, Satanás, irmãos, é aquele que pode impedir que caminhemos em determinada direção, que pode também favorecer que caminhemos na direção que ele entender ser importante, ser bom para ele, ser ruim para nós, nos enganar, nos tentar, nos atrair, nos levar ao mal. Irmãos, sejamos muito atentos. Sabe por quê? Porque nós temos tido a visão de que uma vez salvo, o diabo não tem nada a ver comigo e ele está totalmente entregue, ele está tranquilo, ele foi desprovido de todo o seu poder na cruz. Por um lado, sim, meus irmãos, mas por outro, não. O diabo não desiste, ele é extremamente resiliente para nos destruir. E muitos de nós têm dormido quanto a isso. Não temos? Muitas congregações simplesmente não falam disso, não tratam desse assunto. Vamos ler agora João 8,44. Mais uma característica do nosso adversário, Satanás. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Então saibamos, o nosso inimigo, Satanás, ele é homicida. Não tem nenhum apreço pela verdade.
Continuemos a leitura. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É mentiroso e pai da mentira. Irmãos, não é meramente aquela mentirinha que a gente fala. Não, é um sistema inteiro de mentiras. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E nesse sentido, o cosmo jaz no maligno. Ou seja, toda a aparência do mundo é uma mentira. Toda a glória que há no mundo. Os irmãos perceberão que sempre Cristo está trabalhando contrário a isso. Não andeis ansiosos, não é? Quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de beber. Mas nós estamos ansiosos se nós temos um avião ou não, se nós vamos para a Disney no final do ano ou não. Tudo isso é aparência. Nas palavras de Salomão, bolha de sabão. Verdadeiramente, irmãos, não vale a pena correr atrás disso. Por que batalhais? Por que vocês batalham por aquilo que não é pão? Por aquilo que não é comida? O que vocês querem mais? Além de comer. Então, entende como é? E nós estamos apegados a tantas e tantas e tantas coisas que são mentiras. E nós batalhamos, e nós lutamos, e nós matamos, e nós morremos por coisas que são extremamente passageiras. É um sistema de mentiras. Então saibamos, o nosso inimigo é mentiroso e está a mentir para nós, não meramente com palavras, mas com um universo de circunstâncias que nos cercam. Em Mateus capítulo 27, dos versos 3 a 5, nós vemos um exemplo muito claro dessa ação do inimigo. Vamos ler? Creio que todos conheçam essa parte. É quando Jesus foi traído. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. O que nós temos aqui, meus irmãos? Nós temos Judas enganado pelo diabo. Nós temos um julgamento fraudulento por parte desses sacerdotes, por ciúmes, por buscar coisas que definitivamente não são pão, definitivamente não tem nada a ver com Deus. Eles estavam preocupados com a sua própria glória, com seus próprios status, com a sua própria condição dentro daquela sociedade. Por isso, eles acusaram Jesus do que acusaram. Percebe a ação demoníaca em volta de tudo isso? Nós temos Jesus condenado e crucificado. Nós temos Judas sofrendo aqui de um remorso profundo. Quem é o grande acusador, irmãos? O próprio diabo. Claro que quando Judas joga essas moedas lá e se arrepende, quem é o primeiro a acusar Judas? O diabo. E nós temos Judas se enforcando, tirando a sua própria vida. Percebe como essa ação foi completa do inimigo? Irmãos, ou nós estejamos atentos, ou cairemos diante dessas ciladas. Ou nós nos refugiamos no Senhor para vermos 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e nós não sermos atingidos, ou nós seremos presa desse inimigo Satanás. Que a Bíblia diz ser mais sábio que Daniel. Irmãos, não é uma brincadeira. Igreja, congregação, ser cristão não é uma brincadeirinha de roda. Não é. Por favor, não encare dessa maneira. Não tenha o momento da reunião como um momento de entretenimento, de diversão. Pode até ser, irmãos, mas precisa ser muito ínfimo esse momento. É o momento, irmãos, de nós recebermos ferramentas e agirmos com seriedade aos pés do Senhor contra principados, potestades e dominadores do mundo das trevas. Essa é a nossa função, para não sermos pisados pelos homens. Não sermos sal, não sermos nada e sermos meramente pisados pelos homens. Irmãos,
em nome de Jesus. Busca entretenimento no cinema, ouvindo uma música boa. Mas na congregação, irmãos, é lugar de batalha, de trabalho, verdadeiramente. Vamos ler Lucas capítulo 4, verso 13. Isso aqui é quando o diabo tenta Jesus no deserto. Quando terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna, até a próxima oportunidade. O diabo não deixou, me venceu realmente, agora eu vou deixar tudo para lá. Não. Até momento oportuno. Estejamos atentos, irmãos. Por quê? Nós passamos por várias tentações, acusações, enfim, restrições no caminho que devemos tomar, que queremos tomar, e, pela graça do Senhor, conseguimos vencer naquele momento. Saibamos, não vai ficar assim o tempo todo, não será momento de bonança o tempo todo. O inimigo ele irá, em algum momento, voltar para tentar destruir-nos novamente. É assim, foi assim com o Senhor. Em Mateus 16, verso 23, ele volta. Nesse momento, em Mateus, Jesus está falando sobre ir para a cruz. Então, Pedro chama Jesus e fala, não, Jesus, isso nunca acontecerá contigo. Para de fazer essas coisas de perder a vida, para com isso. Instantaneamente, o Senhor reconhece de quem é aquela voz e diz, Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, nós precisamos ter essa acuidade para entendermos de onde vem a voz. Era Pedro falando, o amigo de Jesus que estava sempre com ele. Mas Satanás usa Pedro e diz palavras contrárias ao propósito de Deus. E Jesus reconhece instantaneamente. E já diz, para trás de mim, Satanás. Não venha com essa história. Irmãos, qual é a nossa capacidade de entendermos isso? Você é capaz de perceber na sua vida. Você está ali em um passeio, você está ali brincando, você está ali com um parente. Você é capaz de perceber quando o diabo chega, trazendo acusação, divisão, raiva, medo. Você é capaz de perceber isso? Trazendo proposta indecente. Irmãos, nós precisamos ser, porque nós precisamos dizer instantaneamente, imediatamente, Satanás, não. Acaba de passar ali seu irmão de sangue, sua irmã de sangue, com uma roupa curta. O diabo vem e já fala assim, olha, vira para o lado e fala mal. Vira para o lado e fala mal. Você é capaz de reconhecer imediatamente que é o diabo te fazendo essa proposta? Irmãos, nós precisamos ser. Eu estou sendo muito simplista. As propostas do inimigo são muito maiores do que essa. Muito mais complexas do que essas de falar mal das pessoas. Essa, irmãos, é para quem está no Jardim 1, na primeira série. Em Marcos, capítulo 4, versos 38 e 39, nós podemos ver a ação dos espíritos malignos. Vamos ler? Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Irmãos, de onde veio todo esse problema com o mar? Veio do local que eles estavam indo. Nesse local, nós tínhamos o endemoniado de Gadara, que tinha dentro de si legião. E eles não queriam que Jesus chegasse do outro lado, que encontrasse com esse gadareno. Então, é muito rica a palavra de Deus, porque versículos anteriores vai dizer o seguinte, haviam vários barcos e a tempestade no mar se deu no barco. Não fala assim, nos barcos. Não estavam todos apavorados, mas no barco. Que barco? No barco em que estava o Senhor. O barco que levaria o Senhor para ver esse gadareno. No intuito de se livrar de um encontro com Jesus, o inimigo, os espíritos demoníacos, agora não é Satanás, faz uma tempestade. Tá claro?
Meus irmãos, isso vai acontecer conosco, isso acontece conosco dia após dia. O inimigo ele vai buscar nos impedir de verdade. Meus irmãos, os anjos do mal não são meras forças. Eles possuem personalidade, ou seja, possuem inteligência, vontade, eles decidem, eles se arrependem, eles sentem, desejam, têm força, eles adivinham, fazem milagres, predizem o futuro. Tá claro? Então, você pode pensar, há uma certa influência de uma força. Não, não é uma força. É uma pessoa mesmo que está te observando e aprendendo com você. Que está olhando para você, aprendendo com você, entendendo cada palavra, cada ação que você toma. Por isso a Bíblia diz que o inimigo está em derredor, buscando quem possa tragar. Não é meramente força. Saiba, é uma pessoa mesmo. É um ser com personalidade, com pessoalidade. Então, irmãos, estejamos atentos. Não digo isso para você ficar morrendo de medo, assustado, cismado. Não, mas para que você fique atento. Para que fiquemos atentos. Vou dar alguns exemplos aqui de ação dessas hostes da maldade. Vamos ler aqui Marcos capítulo 1, versos 23 a 25. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. Meus irmãos, então aqui nós estamos vendo uma estratégia desses espíritos. Ele não estava em outro lugar, ele estava dentro da sinagoga. Nós vemos que eles sabem quem é o Senhor. Eles inteligem, eles têm conhecimento das coisas. Eles sentem, eles pedem. Muito provavelmente, os irmãos se lembrarão daquele momento em que o Senhor, lá com o gadareno, os demônios pedem: "Por favor, deixe-nos aqui, deixe-nos permanecer aqui, deixe que entremos nos porcos." E Jesus deixa que eles entrem nos porcos, não destruindo-os, mas permitindo que eles permanecessem na região. Percebe esses demônios tendo preferência por região? O meu intuito aqui é mostrar para os irmãos a pessoalidade, a personalidade. Marcos capítulo 5, versos 8 e 9. Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." Esse é o texto que eu citei agora há pouco. Nos próximos versículos, eles pedirão para entrar nos porcos. Tá claro? Nós temos Satanás e nós temos esses demônios. São figuras diferentes, com ações diferentes. Vamos ler agora Marcos ainda, capítulo 3, versos 11 e 12. Sempre que os espíritos imundos, percebe aí o plural? Espíritos imundos, o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. O que nós temos aqui, irmãos? Uma estratégia desses espíritos imundos. Eles queriam, de alguma maneira, colocar Jesus em um pedestal, dizendo, declarando que Jesus é o Filho de Deus. Você já pensou, você estando em um lugar e os próprios demônios declarando que você é o Filho de Deus? Isso não poderia aquecer o seu coração? Isso não poderia aquecer o coração de Jesus, levando a um certo orgulho? Percebe a estratégia, a sutileza da estratégia do inimigo? Isso também vai acontecer com o apóstolo Paulo. Sai uma profetisa atrás dele, declarando a todos que eles são de Deus, eles verdadeiramente são de Deus. E Paulo deixa aquilo acontecer por um tempo e percebe: olha, isso é uma estratégia do diabo. E fala: espírito de adivinhação, sai dela. Não seria para que eles ficassem assim lisonjeados? Seria. Mas Paulo fez assim como Cristo fez aqui.
mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Não é para demônio dizer quem eu sou. Tá claro, gente? Estratégias, estrategista, esperteza, que muitos de nós caímos com facilidade. Irmãos, nós poderíamos alongar muito e muito aqui, mostrando essas estratégias. Tem vários textos aqui na minha frente, mas o vídeo já ficou um pouquinho longo. Então nós poderíamos ver Mateus 8, verso 29 a 31, Lucas 8, 31. Enfim, poderíamos pegar uma série de versículos aqui para estarmos demonstrando essas ações, essa esperteza, essa sutileza, esse modo de ação que o diabo usa para nos vencer. Mas eu creio que já ficou bastante claro e que a partir desse conhecimento os irmãos possam desenvolver por si maiores conhecimentos quanto a essas estratégias diabólicas. Por favor, siga-nos também no Instagram. É esse que aparece aqui toda hora. Todos os domingos, a partir das 7h30 da noite, nós temos ministração da palavra. Será uma honra recebê-los lá no Instagram. É esse que aparece aqui toda hora. Tá bom? Muito obrigado por assistir. Deixe suas dúvidas, suas concordâncias, discordâncias, seu like, seu dislike. E por favor, se inscreva no canal para que você não perca nada que a gente posta aqui. Tá bom? Obrigado, até a próxima.